2026 começou e você não sabe por onde começar a organizar o seu negócio para você crescer em 2026 no digital? Então fica aqui comigo que hoje eu vou te mostrar um passo a passo para você se organizar. Bonjour, o meu nome é Laís Com, eu sou mentora de empreendedoras, sou engenheira de produção, mestranda em administração e sou especialista em planejamento e estruturação de negócios com propósito, alinhados àquilo que você acredita. E um dos maiores erros das empreendedoras que eu atendo nas minhas consultorias e mentorias é de terem a expectativa de que elas vão conseguir fazer um super planejamento com metas, um plano completo. E o problema é que quando a gente é sozinha, uma eu empreendedora, ou tem uma equipe pequena, e principalmente quando a gente está no digital, que muda o tempo todo, todos os anos, é uma grande ilusão a gente achar que criar uma meta e um plano vai ser o suficiente para alcançar os nossos objetivos. E aí, muitas vezes, as empreendedoras começam até pensando em metas de faturamento, o que elas podem alcançar, o que elas podem vender, mas aí chega o dia a dia, a rotina real, elas não conseguem realizar essas metas e depois se sentem frustradas e culpadas. Me conta aqui nos comentários se você já se sentiu assim. E aí, a boa notícia é que se você já sentiu assim, a culpa não é sua. O problema é que ninguém ensina a gente a empreender, planejar e principalmente realizar aquilo que precisa ser feito. Por isso que nesse vídeo eu vou te dar 5 passos para você saber exatamente por onde começar a se organizar e se planejar do jeito certo. Primeiro passo, olhe para dentro. Então, antes de você pensar em todas as ideias, todos os produtos, serviços que você quer criar em 2026, você precisa olhar para dentro. Por quê? Quando você fica olhando para metas, para o futuro, você está no campo das ideias. A gente não sabe o que realmente pode acontecer. E aí você vai ficar sonhando, sonhando e não vai colocar em prática. Ou então pode ser que você até coloque em prática, mas não consiga colher os resultados. Por isso que o primeiro passo é você olhar para dentro. E eu anotei aqui algumas perguntas para você se fazer. Quais os conhecimentos você já tem? Quais as suas experiências de vida, de trabalho? Quais produtos você já vendeu que deu certo, que não deram certo? Qual tempo você tem realmente de dedicação para o seu negócio por semana, para que você consiga entender os recursos que você tem para colocar em prática em 2026? Essa daí é a chave para você não criar um plano que seja irreal e depois você não vai conseguir cumprir. E a gente também não cresce sozinha, né? Então, quando você olha para dentro, você olha também para quem está com você. Então, quais clientes que já confiaram no seu trabalho? Quais pessoas que já te procuraram? Quais parceiros você tem disponível para chamar, para cooperar no crescimento do seu negócio em 2026? E aqui a gente ganha clareza de onde a gente está pisando. Eu costumo falar que é como se fosse o Waze. Quando a gente quer colocar no GPS, no Waze, a gente quer chegar em algum lugar, se a gente está dentro de um túnel, ele não vai conseguir criar essa rota. Por quê? Ele não sabe onde você está. Por isso que o primeiro passo é olhar para onde você está, entender o chão que você está pisando, para então ir para o segundo passo, que eu sei que você tem aí muitas ideias, quer fazer e acontecer. Então, o segundo passo é você listar todas essas ideias. Então, a partir de tudo que você tem, do que você já construiu, dos parceiros que você tem, das conexões que você possui, você vai listar todas as ideias que você tem e sonhos para 2026. E aqui não se preocupe em priorizar ou definir o que é importante ou não. Agora é a hora de você colocar no papel. E aí, depois que você colocou tudo isso no papel, aí sim, anotei também algumas perguntas aqui para você se fazer. O que eu consigo já começar com o que eu já tenho hoje? Talvez você tenha colocado aí que você quer lançar um curso gravado, mas você não tem essas aulas gravadas ainda. Mas se você colocou que você quer vender um serviço de mentoria, talvez esse sim você já consiga com o que você já tem, com os seus conhecimentos, com as ferramentas que você já possui. Então, o que eu consigo começar, já dar um primeiro passo com o que eu já tenho hoje? E aí você vai olhar para esses sonhos e colocar na frente deles o que seria o que a gente chama de mínimo produto viável.
Talvez você tenha colocado aí que quer criar um curso gravado, mas talvez o mínimo viável disso seja um curso ao vivo, que é algo mais simples para você fazer, não exige edição, gravação, e você consegue colocar em prática com mais facilidade. Então, a gente busca simplificar nessa segunda etapa. E a última pergunta: quais dessas ideias estão realmente alinhadas com a minha visão de longo prazo? Se você não parou ainda para analisar, pensar e escrever sobre onde você quer chegar daqui a 4, 5, 10 anos, eu recomendo que você faça isso. Principalmente hoje em dia, que o mercado digital está se profissionalizando demais. Então, não cabe mais você ficar no amadorismo. E para você ter uma visão profissional do seu negócio, você precisa visualizar essa construção no longo prazo. Por isso, você precisa analisar quais dessas ideias realmente vão te levar até lá, para que assim você possa priorizar essas ideias. E a gente vai para o nosso passo número 3. O passo número 3 eu considero muito importante, porque muitas vezes, quando a gente faz um planejamento, a gente pensa no futuro, o que a gente quer colher no final do ano. E, na verdade, a construção desse resultado não se dá por essa clareza e previsão do futuro. Ela se dá com os seus movimentos no agora. O que você faz hoje no seu negócio para alcançar esses resultados? Por isso que o nosso terceiro passo, ao invés de olhar para essas metas futuras, você vai olhar para o que vai sustentar você a cada mês. Assim, você não fica planejando o futuro, mas consegue planejar o próximo movimento, a sua próxima ação. Então, nesse passo, eu recomendo que você coloque aí uma lista com os próximos 6 meses e escreva embaixo de cada um desses 6 meses o que você vai colocar energia. Assim, você vai planejar esses próximos movimentos que, juntos lá no futuro, a consequência se torna natural. Mas a gente não foca no futuro, a gente foca no que a gente vai fazer agora. E aí a gente entra no passo 4, que é você não planejar o ano todo e nem se preocupar com ter toda a clareza de tudo que você vai fazer nos próximos 6 meses. No passo anterior, você definiu o seu foco de cada mês. Agora, você vai definir um plano de 3 meses, que é o tempo necessário para você estruturar, colocar uma ideia ou um produto em prática e conseguir já testar e ver os resultados disso. Porque no digital a gente precisa agir rápido, testar rápido. Não adianta você ficar planejando, estruturando um produto o ano todo para que ele fique perfeito e quando você for lançar lá no final do ano, provavelmente isso já às vezes nem faz mais sentido para o seu público e para o seu negócio. Então, por isso que o quarto passo é você fazer um ciclo de planejamento de 90 dias, 3 meses, que é o essencial para você ter essa clareza. E aí você precisa ter um foco principal durante esses 3 meses. Então agora é hora de dizer não e anotar aí qual que é esse seu foco. Um produto ou uma ação central que você vai fazer, um lançamento e um resultado que você espere para que depois você chegue lá e analise esse resultado. Conseguir alcançar? Não. Se não, por quê? O que faltou? E aí você vai aprendendo para planejar o próximo ciclo de 3 meses quando chegar lá no final de março. E aí, adivinha qual que é o nosso quinto e último passo? Execução. Aí não tem para onde fugir, você precisa entrar em ação. Mas é muito difícil você entrar em ação e colocar um plano em prática, mesmo que ele tenha sido criado com estratégia, respeitando o seu momento e a realidade do seu negócio, se você não tiver ferramentas e rotinas para isso. Por isso, eu recomendo fortemente que você tenha uma ferramenta para você organizar essas suas ações. Eu utilizo o Asana ou então o Notion. E que você também tenha rotinas de planejamento mensal, para você olhar para as semanas do seu mês, dividir o foco de cada semana com base nas suas metas para aquele mês. E também um planejamento semanal, para você entender o que de fato você vai realizar e conseguir aprender a replanejar essas ações. E todos os dias você também precisa revisar esse seu planejamento, porque a vida acontece e um planejamento não foi feito para ele ser seguido 100%. Isso é impossível. Mas você precisa ter um planejamento para você ter para onde voltar, replanejar, colocar as suas ideias, seus pensamentos no papel, organizar isso, para que você se preocupe somente com a execução e o que você sabe fazer de melhor.
Então, esses foram 5 passos para você começar e se organizar em 2026. Eu espero que você consiga colocar em prática, vá anotando durante o vídeo, volte se precisar, faça os exercícios e colha os resultados. E se você quiser o meu acompanhamento para fazer esse planejamento e essa organização, eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo para que a gente possa caminhar juntas. Te vejo nos próximos vídeos e eu desejo um 2026 de muitas realizações, muitos sonhos e ideias sendo tiradas do papel, assim como o meu de voltar aqui para o YouTube, criar conteúdos e vídeos para a gente ter também esse espaço de troca. E eu estou muito feliz de tirar esse projeto do papel já com esse primeiro vídeo para você também dar os primeiros passos do seu negócio.